placas chinesas têm um projeto bom? Elas realmente são novas? A gente vai descobrir com a ajuda de um especialista nesse vídeo de hoje. Vamos lá! Começando com um fato curioso sobre a RX 6600M, essa GPU é a mesma que é utilizada em alguns carros da Tesla, o Model S e o Model X. Existem inúmeros artigos na internet, inclusive esse da Adrenaline, com a numeração do chip que a gente tem em mãos. Mas qual que é a diferença dessa GPU para a RX 6600 normal? Na verdade a diferença é bem pequena, apenas o TGP e os clocks. Por ser uma placa mobile, ou seja, destinada primariamente a notebooks, o arrefecimento dela é mais limitado. Com isso, o TGP dela, ou Total Graphics Power, fica limitado em 100 watts. Já na RX 6600 normal, destinada a desktops, a gente pode se dar o luxo de ter um dissipador maior e fãs melhores. E com isso, o TGP dela fica liberado até 132 watts. A outra diferença é na frequência do boost, que em tese seria bem pequena, 75 MHz. Mas isso é bastante relativo e eu vou explicar para vocês por quê. A primeira explicação, que é mais básica e bastante conhecida pelo pessoal, é o Power Throttling. Quando existe uma carga muito elevada na GPU, a corrente aumenta. E com isso, ela acaba querendo passar os 100 watts. Como a especificação da placa original é 100 watts, a BIOS acaba fazendo uma intervenção para que ela fique dentro desse limite de potência. Essa intervenção se dá pela redução dos clocks, já que com frequências menores a corrente diminui e a demanda por tensão também é menor. Com isso, a gente acaba ficando dentro do limite de potência. Uma solução simples para poder manter os clocks altos é fazer o ajuste de Power Limit, mudando ele ali para o que o AMD permite, que é 20% a mais. Com isso, a gente fica liberado para usar até 120 watts, que é mais próximo ainda da RX 6600 normal. Um dos jogos que eu gosto de testar que tem uma carga de trabalho um pouco acima do normal é o Shadow of the Tomb Raider. E quando a gente chegar nos testes, eu vou mostrar essa questão dos clocks na prática para vocês. A segunda explicação é um pouco menos conhecida pelo pessoal, até porque a AMD tem sido cada vez mais secretiva no que se diz respeito às suas tecnologias de boost. Porém, a gente acredita que a variação de clocks existentes entre os mesmos modelos dessas placas RDNA 2 se dê por uma tecnologia que se chama Adaptive Voltage Frequency Scaling. Para esse vídeo não se tornar muito técnico, a gente vai falar sobre a parte que nos interessa. Essa tecnologia permite que a placa seja consciente da sua qualidade do silício e ajuste os clocks conforme essa qualidade. E se você não é familiar com o conceito de loteria do silício, não se preocupe, porque no final desse vídeo, lá na tela final, eu vou deixar um link para outro vídeo onde eu explico isso melhor. Basicamente, o que você precisa saber é que os clocks das placas RDNA 2 não são fixos. Eles variam tanto acima como para baixo do boost de acordo com a qualidade do silício. Portanto, como a especificação da 6600M é muito próxima da 6600 normal, é possível sim que um chip da 6600M com uma boa qualidade no silício seja melhor que uma 6600 normal que tem uma qualidade ruim, podendo assim atingir clocks maiores. Um salve aí pro Giancarlo da Overclocking Page, que foi quem sugeriu que o AVFS poderia ser o responsável pela minha 6600M performar acima de uma 6600 normal. Agora que já entendemos um pouco mais sobre essa placa, vamos dar uma olhada no projeto para ver se ele presta e também para ver se ela foi usada em mineração. Eu abri essa placa pela primeira vez em uma live junto com o ilustre Paulo Gomes, que foi quem descobriu que esse chip era usado nos carros da Tesla. Analisando o PCB, a gente pode perceber que o design é bastante semelhante ao adotado por outros fabricantes, como a PowerColor e também a Gigabyte, nos modelos Fighter e Eagle. São 6 fases para a GPU, com Power Stages Alpha e Omega e uma fase para memória. No caso da PowerColor, ela também utiliza Power Stage na fase das memórias. E no caso da Gigabyte e da 51 RISC, são utilizados MOSFETs tradicionais. De modo geral, o projeto PCB é muito bom, principalmente considerando que a 6600M tem um limite de potência menor que a 6600 normal. Mas será que essa placa foi usada em mineração? Analisando os componentes junto com o Paulo Gomes, acreditamos que não. As memórias são todas do mesmo lote e fisicamente não apresentam nenhum indício de terem sido usadas em mineração. Em relação ao chip, também acreditamos que ele não tenha sido usado em mineração. Entretanto, o meu chip é mais antigo do que todas as 6600M que eu já vi sendo abertas, na semana 27 de 2021. Ele foi produzido em julho do ano passado, então não é tão novo assim. Com isso, não descartamos a possibilidade de ele ter sido usado, embora visualmente não seja possível determinar isso. Passando agora para a RTX 2060 Super, eu comprei um modelo usado da Zotac na RE Store. O anúncio já dizia que a placa era usada, 90% novo, mas isso não existe, pessoal. Fiquem ligados. Numa inspeção visual, mesmo sem abrir a placa, já ficou bem claro que a placa estava bastante usada. Existe bastante sujeira no dissipador e nos thermal pads, o que é um indício claro de que a placa foi usada, muito provavelmente em mineração. Mas vamos abrir para confirmar isso. Abrindo a placa não deu outra. Os chips de memória estavam amarelados, um indício bem claro de que a placa foi usada em mineração. Uma inspeção visual no chip gráfico revela que ele foi produzido na 23ª semana de 2021, ou seja, ali por junho. Não é tão antigo assim. E outra coisa que normalmente a gente examina na GPU é a coloração do
epóxi. Quando ele está mais amarelado, é um indício forte de que ele já foi bastante usado ou passou por bastante troca de calor como um processo de BGA. E o nosso caso serve para provar que essa inspeção não é algo muito confiável, já que ali olhando não parece nada muito óbvio que o chip tenha sido usado e ele foi bastante usado em mineração, conforme mostram as memórias. E se você quiser saber mais sobre essas placas de mineração, na tela final desse vídeo eu vou deixar um link para outro onde eu falo mais sobre esse assunto. Pessoal, tô mais de 2 meses trabalhando nesse vídeo. Eu não aguento mais, só quero largar esse vídeo. Então manda o like aí, se inscreve no canal, manda um comentário para favorecer o algoritmo e é isso aí. Vamos seguir com o vídeo. Ok, agora que já vimos mais sobre essas placas, vamos partir para o comparativo. Começando com o consumo, a gente mediu ele com o Pownetics. É um dispositivo que usa resistores shunt para mostrar o consumo real e não o que é reportado pelo driver. Lembrando que os sensores das placas da AMD não são muito precisos e eles mostram apenas o TGP e não o consumo total. No benchmark do Shadow of the Tomb Raider, a 6600M teve um consumo médio de 126 watts, 26% acima dos 100 watts de TGP. Apesar disso, ela é de longe a placa mais econômica do comparativo. Um pouco depois, a gente tem a 2060 da Galaxy, com uma média de 166 watts, o que já é esperado, visto que a placa da Nvidia está num nodo mais antigo de 12 nanômetros. Agora, o resultado mais inesperado foi o da Zotac, e isso porque ele fez uma média de 194 watts, que é bem acima do TDP, e bem acima de qualquer outro review que eu já tenha visto. Como a Nvidia usa resistores shunt para medir o consumo, ele tende a ser bastante preciso. Então, é muito provável que esse resistor tenha passado por alguma alteração. Partindo para os testes, é claro que no vídeo do casual não poderia faltar o overclock, mas, assim como na 6600 normal, a 6600M é uma placa extremamente chata de overclock. E como eu consegui um chip Gold, não tive dificuldade em maximizar o slider para 2720 MHz, onde a placa rodou tranquilamente o Forza Horizon 5, segurando mais de 2680 MHz, basicamente o teste inteiro. E como na série 6000 a AMD limitou o overclock a margens ridiculamente pequenas, esse ganho foi insignificante, apenas 3,1%. E para piorar, no modelo M, nenhum overclock de memória funciona. Qualquer mudança que você fizer, basicamente vai travar o clock de GPU em 500 MHz. É uma placa extremamente chata de overclock, então eu aconselho nem perder tempo com isso. No máximo, libera os 20% do Power Limit e deixa a placa fazer o seu trabalho sozinha. Partindo para os comparativos, vamos começar com God of War. Esse primeiro teste foi feito em Full HD no alto. Aqui, a 2060 Super fica à frente da 6600M em 6%. E sim, a minha 6600M se saiu um pouquinho melhor que a 6600 normal, mas praticamente dentro da margem de erro, só 1%. Se a gente observar os clocks, dá pra ver que às vezes a 6600M está na frente, e às vezes a 6600 normal fica à frente. Isso ocorre pelo Power Throttling. A 6600M quer liberar mais clock, mas como o TGP passaria dos 100 watts, ela acaba reduzindo. E talvez isso acabe refletindo no 1% low, já que a 6600 normal se saiu 3% melhor nessa métrica. Já a 2060 normal fica atrás da 6600 em 6,8%. Passando para 1440p, a margem da 2060 Super é ampliada para 10%. E o interessante é que a 2060 normal, que perdia por quase 7%, acaba ficando na mesma faixa de performance que a 6600 normal. Esse é um fenômeno que a gente vai observar em vários testes. Quando a gente aumenta a resolução, as placas da Nvidia escalam melhor que a 6600. Isso ocorre pelo Infinity Cache, que ajuda as placas da AMD nas resoluções mais baixas, mas acaba sendo insuficiente nas resoluções mais altas. Em 1440p, eu acabei não testando a 6600M, já que a performance da 6600 normal fica basicamente na margem de erro. Agora vamos testar um jogo que tenha Ray Tracing? Bora pro Spider-Man. E fico alerta que nesse jogo, as placas da Nvidia tendem a sair significantemente melhor. E normalmente eu não sou muito fã de Ray Tracing, então eu testei com e sem Ray Tracing. Mas não dá pra negar que os reflexos nesse jogo são bem ruins sem o Ray Tracing. Dá uma olhada nisso aqui. Enfim, primeiro vamos ver o comparativo sem Ray Tracing em Full HD e no alto. Aqui, a 2060 Super fica 21% à frente da 6600 normal, que fica praticamente na margem de erro para a 6600M. Já a 2060 normal perde para a 6600M por 7,8%. Agora, quando ativamos o Ray Tracing, a 6600M sofre bastante. Ela acaba perdendo para a RTX 2060 Super, que aumenta a vantagem de 21% para 47% a mais de performance. E até mesmo a 2060 normal consegue uma performance respeitável com Ray Tracing, ficando acima dos 60 frames por segundo. Ela acaba passando a 6600 e não foi por pouco não, ela abriu uma margem de 25%. Já a 6600 não conseguiu manter os 60 frames por segundo, ficando com uma média de 49,9 FPS. O nosso teste foi em resolução nativa, sem qualquer tipo de upscaling. Nosso próximo teste é o Red Dead Redemption 2, um jogo que favorece as placas de vídeo da AMD. Aqui, a 6600 fica à frente da 2060 Super em 8,6%. Essa margem é maior ainda em relação à 2060 normal, quase 18%. E dessa vez, em 1440p, a 6600 segue à frente da 2060 Super, mas a margem diminui para apenas 2% e 6,5% em relação à 2060 normal. A gente também testou o Cyberpunk, onde a 2060 Super se saiu melhor, ficando 7% à frente da 6600M do casual.
normal, ambas à frente da 2060, mas em 1440p, mais uma vez a 2060 normal brigou de mano a mano com a 6600. E os últimos dois jogos favorecem as placas da AMD. No Assassin's Creed Valhalla, a 6600M ficou 16% à frente, com essa margem caindo para 4,8% em 1440p. E no Resident Evil Village, a 6600M ficou 5% à frente da 2060 da Super. Agora que já temos os dados de performance, vamos levantar os pontos positivos e negativos de cada placa, começando com a 6600M. Como positivo, a gente vê que ela é uma placa relativamente nova, ou até mesmo nova, que provavelmente não foi usada em mineração, que ela tem uma ótima performance em Full HD, um consumo baixo e um PCB com projeto bastante adequado. Como negativo, a gente vê que a revisão 2.0 dela é bastante ruim, com um dissipador inferior e sem controle de fãs, e que os fãs, até mesmo na revisão 1.0, são bastante barulhentos. E a performance dela é fraca em Ray Tracing e inferior em 1440p. Já a 2060 Super, como positivo, a gente também vê que ela tem uma ótima performance em Full HD, que ela é melhor em 1440p e muito melhor em Ray Tracing e também possui o DLSS. Como negativo, a gente vê que no AliExpress essas placas são bastante usadas em mineração e que as que têm possibilidade de serem novas, como as da 51 RISC, têm o fã bastante barulhento. E também que o consumo é relativamente alto comparado com a 6600M. Então, na nossa opinião, hoje essas são as duas placas com o melhor custo-benefício no AliExpress. Já no Brasil, a situação é parecida. A 6600 normal tem um bom custo-benefício, mas do lado da Nvidia, ao invés da 2060 Super, você vai encontrar a 2060 normal, que é inferior, mas ainda assim muito boa para Full HD. E a boa notícia é que nós monitoramos os preços dessas placas todos os dias. Basta escanear o QR Code para acessar a nossa planilha e lá vão estar os links para os melhores negócios do dia. E para saber se os preços estão subindo ou caindo, o histórico de preços é postado no nosso grupo do Telegram e também no nosso Twitter. Aprendam mais sobre a Loteria do Silício nesse vídeo aqui, e se você quer saber mais sobre as placas de mineração da AliExpress, a gente tem esse vídeo aqui, que é muito bom.